Olá, amigo do Criança Cristã! Que bom encontrar você por aqui. E eu tenho uma pergunta. Você consegue imaginar uma cidade inteira sem nenhuma igreja? Difícil, não é? Porque hoje em dia nós temos igreja em praticamente todos os bairros de uma cidade. Tenho certeza que perto da sua casa também deve ter alguma. Mas não foi sempre assim, não. E é isso que eu vou contar para você hoje. A primeira coisa que eu quero te contar é que fazer parte da Igreja de Deus, do povo de Deus, é uma coisa muito boa. Mas antigamente, muitas pessoas não conheciam, não sabiam nada do amor de Jesus. E também não existiam igrejas em todos os lugares, perto das casas das pessoas. Então, desde o Pentecostes, lembra dessa festa? Quando Deus enviou o seu Espírito Santo para os apóstolos e então eles começaram a sair e falar do Evangelho de Deus para todo mundo? Desde aquela época até hoje, muitas pessoas que têm muita fé e que amam a Deus de verdade, dedicam toda a sua vida para falar do amor de Deus e para ensinar as pessoas sobre Ele. E às vezes, eles vão para lugares muito longe das suas casas. Para vocês entenderem como surgem as igrejas e como eles viviam, eu vou contar para vocês a história de um deles. Essas pessoas, elas são chamadas de missionários. E eu vou contar para vocês a história do missionário Christian Brothers. O missionário Brothers, ele era pastor e morava lá nos Estados Unidos. Em janeiro de 1900, olha quanto tempo antes, ele aceitou o desafio de viajar até o Brasil para ver quais eram as possibilidades missionárias nesse país. Então, em fevereiro de 1900, ele embarcou no navio em Nova York e viajou até o Brasil. Chegou lá no Rio de Janeiro. Essas viagens eram muito demoradas. Levou 33 dias para ele chegar no Rio de Janeiro. E mais uma semana para ele chegar até o seu destino, que era no Rio Grande do Sul, na cidade de Novo Hamburgo. As pessoas não gostam muito de ouvir falar da palavra de Deus. Por isso, o trabalho de um missionário não é nada fácil. O Sr. Brothers ficou em Novo Hamburgo durante um tempo. Mas ali ele não conseguia nada. Então ele pensou, vou fazer a primeira viagem missionária pelo estado do Rio Grande do Sul. Dali ele viajou até São Jerônimo. Ele visitou a cidade de São Jerônimo e lá ele ficou muito triste. As pessoas não queriam ouvir a palavra de Deus, as pessoas não queriam saber do amor de Jesus e nem se reunir para prestar culto a Deus. Ele ficou mais um mês em São Jerônimo e continuou a sua viagem. Então ele foi até Pelotas, quase no sul do Rio Grande do Sul, bem lá no sul. Lá em Pelotas, ele ficou ensinando as pessoas e falando e não dava muito resultado. Até que um dia ele conheceu um homem que veio da cidade de São Pedro. Era uma vila próxima a Pelotas. Os dois conversaram e esse homem ficou muito desconfiado. Não acreditava muito no pastor Brothers. Então não deu muita bola para ele e voltou para sua casa em São Pedro. Chegando em São Pedro, lá na sua vila, ele foi falar com seu vizinho. E disse para o seu vizinho que ele tinha conhecido um pastor em Pelotas que falava sobre a palavra de Deus. O seu vizinho ficou curioso e disse, por que a gente não convida esse pastor para vir até São Pedro conversar com a gente? E acharam que era uma boa ideia. Então, o missionário Brothers arrumou suas malas de novo e foi para São Pedro conversar com as pessoas. Lá em São Pedro, ele conheceu um homem que era muito conhecido na cidade toda. Ele se chamava Fatty Gover, Pai Gover. O Sr. Gover conhecia bastante a palavra de Deus. E conversando com o missionário Brothers, ele viu que esse pastor realmente ensinava a palavra, que ele sabia muitas coisas do amor de Deus. E ali, o pastor Brothers começou a ensinar muitas pessoas. É assim que se formam as igrejas. As pessoas que têm a mesma fé no coração se reúnem para louvar, para agradecer, para orar para Deus. Então, o pastor Brothers, junto com mais 17 famílias ali na vila de São Pedro, construíram uma igreja e uma escola.
e a missão começou a crescer. O pastor Brothers ainda viajou por algumas cidades ensinando as pessoas e depois ele voltou para os Estados Unidos. Mas muitos outros pastores que ficaram nessa região foram fazendo com que a missão crescesse, foram contando para as outras pessoas sobre o amor de Deus. E assim as igrejas foram se multiplicando, foram formando os novos grupos, foram construindo outras igrejas, como a gente pode ver. A palavra de Deus e as igrejas estão espalhadas por todo o Brasil. Viu como é importante nós conhecermos pessoas e nós termos igrejas e espalharmos o amor de Deus? Foi assim que eu e você conhecemos o amor de Jesus. E você sabe que você também pode ser um pequeno missionário? Claro, sempre que você falar da sua fé para outras pessoas, você está sendo um missionário. Então, eu convido você, vamos espalhar o amor de Jesus para os nossos amiguinhos? Um beijo!